Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, que o nome é Voz do Trabalho. Eu sou Valéria e no episódio de hoje vamos falar sobre um tema super importante, que é a divisão entre o direito coletivo do trabalho e o direito individual do trabalho. E para isso tenho junto comigo Iris Vitória, Nicole, Luiz Eduardo. E juntos vamos afundar nesse assunto de uma forma descontraída e simples. Vamos falar sobre o direito do trabalho que protege o trabalhador tanto individualmente e de forma coletiva, abordando também a função social desse direito e o papel dos sindicatos e desafio da representatividade social. Alguém tem uma noção sobre o que é o direito ou alguém sabe como funciona? Eu entendo que o direito do trabalho é o conjunto de leis que protegem os trabalhadores nas suas relações com os patrões, né? Tipo, a CLT regula tudo isso, não é? Exatamente. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? É isso, ele é voltado para garantir que o trabalhador tenha seus direitos respeitados, como salário justo, férias e essas coisas, porque sem essas regras os trabalhadores ficariam muito desprotegidos. Exato, o direito do trabalho surgiu justamente para equilibrar essa relação entre empregador e empregado, principalmente porque o empregador tem mais poder econômico. Agora podemos entender um pouco mais sobre a função social desse trabalho. Agora, o que vocês acham da função social do direito do trabalho? Eu acho que tem a ver com o fato de que o trabalhador precisa de uma segurança mínima, tipo, não é só sobre o salário, mas também sobre garantir que as pessoas tenham uma vida digna e que o trabalho não vire uma forma de exploração. Tá, e mais alguém tem alguma coisa a dizer? Eu tenho. Sim, e se a gente for pensar, ele também... Desculpa. Se a gente for pensar, ele também ajuda a evitar que as pessoas entrem em uma situação de vulnerabilidade. O trabalho garante o sustento, então a função social é manter uma certa justiça dentro do sustento. É manter uma certa justiça dentro do sistema econômico. Perfeito! O direito do trabalho tem uma função social clara. Ele protege a dignidade humana no trabalho, evitando que as relações trabalhistas causem desigualdade ainda maiores na sociedade. Agora vamos falar sobre a divisão dentro desse direito. Cadê? Uma hora depois. Vamos falar sobre a definição do direito individual e coletivo do trabalho. Vocês sabiam que o direito do trabalho é dividido entre direito individual e direito coletivo? Eu já ouvi falar, mas nunca tinha entendido muito bem a diferença. O direito individual é aquele que cuida das coisas do trabalhador sozinho, né? Exatamente, o direito individual do trabalho trata dos direitos de um trabalhador específico, como o salário e a jornada do trabalho como férias e outros benefícios que a CLT garante para cada pessoa que tem um emprego formal. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Eu tenho. O direito coletivo seria mais sobre os sindicatos e as coisas que envolve um grupo de trabalhadores. Isso, o direito coletivo do trabalho regula a relação entre os grupos de trabalhadores e os empregadores, como nas negociações entre sindicatos e empresas ou nas greves. Ele é muito importante para garantir melhores condições para uma categoria toda. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso? Eu tenho. Então, o coletivo lida mais... Perdão, gente. Peraí, gente. Vai de novo. Então, o coletivo lida mais com a força de um grupo, enquanto o individual é mais voltado para um trabalhador específico, certo? Exatamente. Exatamente. É isso que entra
que entra nos sindicatos e nas negociações coletivas. Agora a gente vai falar sobre os sindicatos, negociações coletivas e o direito de greve. Falando em sindicatos, vocês sabem qual é o papel deles dentro do direito coletivo? Acho que os sindicatos são como uma voz para os trabalhadores, né? Eles representam os interesses da categoria das negociações com as empresas. Isso. E quando as negociações não dão certo, os trabalhadores podem entrar em greve, que é uma forma de pressionar por melhores condições. Perfeito! Os sindicatos são essenciais para defender os interesses dos trabalhadores em negociações coletivas, como a definição de salários, jornadas e outros benefícios. Eles são os responsáveis por levar essas demandas aos patrões e, se necessário, recorrer à greve como forma de pressão. Mas a greve não é ilegal em algumas situações? Sim, as regras sobre quando e como as regras devem ser feitas. O direito de greve é garantido pela Constituição, mas ele precisa seguir certas condições para ser legítimo, como manter serviços essenciais funcionando ou comunicar com antecedência. E essas negociações coletivas também podem melhorar os direitos além do que a lei garante, né? Exatamente. Às vezes, os acordos coletivos conseguem benefícios que vão além do que está previsto na legislação trabalhista, como bônus ou aumento de salário maior do que salário mínimo. Agora vamos falar um pouco sobre os desafios na representatividade sindical. Agora um ponto importante. Vocês acham que os sindicatos realmente conseguem representar todos os trabalhadores? E quais são os desafios de representatividade sindical? Alguém tem alguma coisa a dizer? Olha, eu acho que depende muito. Tem sindicatos que realmente lutam pelos trabalhadores, mas tem outros que às vezes parecem distantes ou que não conseguem negociar bem com as empresas. Sim, e tem também a questão de que nem todos os trabalhadores participam ativamente dos sindicatos. Acho que se o trabalhador não se sente representado, fica difícil o sindicato ser efetivo. Outro desafio é que, com tanta mudança no mercado de trabalho, com empregos temporários ou de aplicativos, talvez os sindicatos não estejam preparados para lidar com essas novas formas de trabalho. Concordo, a representatividade sindical é um grande desafio, especialmente no cenário atual, onde a estrutura do trabalho está mudando rápido. Os sindicatos precisam se adaptar para representar todos os trabalhos de forma eficaz, incluindo os informais e temporários. Agora vamos falar sobre o que concluímos e chegamos ao final do nosso bate-papo de hoje. Falamos sobre o que o direito do trabalho e a sua função social, a diferença entre o direito individual e coletivo, o papel dos sindicatos e da greve, e o desafio das representatividade sindical. Espero que esse bate-papo tenha ajudado a esclarecer como esses conceitos impactam o nosso dia a dia. Se você gostou do nosso episódio, não se esqueça de seguir o nosso podcast A Voz do Trabalho e compartilhar com os seus amigos. Nos veremos no próximo capítulo. Até mais!